Olá, meu amigo e minha amiga. A semana está começando muito quente. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, que já amanheceu fervilhando diante de tantas notícias, tantas revelações bombásticas que foram sublinhadas ontem por uma matéria exibida pelo Fantástico, que eu mostrarei aqui alguns trechos, que comprovam que nós tivemos aqui no Brasil não um grupo de governantes, mas sim uma verdadeira Orcrim, comandada pela figura do inelegível, o ex-presidente da República, com vários braços, sendo que um dos braços mais infames, o mais tenebroso, é o braço armado, o braço assassino, o braço homicida, que nós estamos vendo detalhes de como ele estava operando. O bolsonarismo, a extrema-direita, estão tentando ali minimizar o que aconteceu no nosso país. Eu vou mostrar aqui para vocês que não dá para minimizar, não. Eles estão colocando essa situação como se fosse uma ideia de um adolescente irresponsável, descerebrado, tentando causar ali algum tipo de bravata. Não é isso que está acontecendo, não. Isso faz com que muitos grupos já comecem agora a confirmar o abandono da criatura, né? Nós todos conhecemos a expressão chutar um cachorro morto, que significa uma ação, né, de chutar um animal raivoso que já está morto e não oferece mais perigo. Então é uma coisa inútil, apenas uma coisa simbólica. Só que nós estamos vendo agora o chute ao cachorro moribundo, ao cão raivoso moribundo. E uma comunidade muito importante aqui no nosso país está explicitando essa coleção de chutes, se a gente puder usar essa expressão, né, que é a comunidade judaica aqui no Brasil. E isso tem consequências muito complicadas para a extrema-direita bolsonarista aqui no nosso país. Vou conversar com vocês sobre essas histórias todas, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e venha participar aqui do nosso portal. Dê sempre seu joinha. Não se esqueça também, se puder, de vir para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos começar aqui com algumas histórias que a gente levantou ontem, começando aqui por esse fato que está se dando no Brasil. A comunidade de várias igrejas evangélicas estão começando a fazer uma autocrítica do que foi a mistura de política com religião, de pessoas que foram levadas a apoiarem essa criatura que nós estamos vendo que comandava aqui uma Orcrim com todo tipo de crime aqui no nosso país. Não houve absolutamente nenhum fantasma desse que a extrema-direita dizia que ia povoar o nosso país, igrejas não foram fechadas, famílias não foram destroçadas, o comunismo não veio para o Brasil, então o discurso dessa gente ficou muito esvaziado. E estão fazendo aqui várias reflexões do que foi ter ficado ao lado dessa criatura. Algumas igrejas estão rachando, né? Agora que acabou essa proximidade com o poder, essa proximidade política, agora estão cuidando só dos seus negócios. E uma das igrejas que cuida muito de negócios é a do senhor André Valadão, cujas irmãs estão brigando na justiça com ele pelo uso da marca da igreja dele, Igreja Batista da Lagoinha. Isso nos dá conta de como tem gente hipócrita nesse meio, gente bandida, gente que fala uma coisa para fora, mas eles gostam muito de grana. Para dentro, o assunto é em outra perspectiva. Dentro dessas perspectivas, eu trouxe para vocês um vídeo do pastor Antônio Carlos, e que foi muito pedido aqui para eu colocar o link. Então, eu vou colocar hoje no primeiro comentário aqui no nosso portal o link para você assistir na íntegra esse vídeo dele e outros vídeos também, porque ele é muito interessante. Se você não assistiu, eu vou colocar só o trechinho inicial aqui, que eu não passei ontem, eu passei só um trecho, onde ele nos dá conta aqui de como a reflexão crítica é fundamental em todos os segmentos da sociedade. Vamos lá. Sugiro que em todas as igrejas do país, nos cultos do próximo domingo, parte da liturgia seja dedicada às ações de graça pelo livramento que Deus operou em favor do povo brasileiro ao impedir golpe e retorno à ditadura militar. Deus nos preservou de assassinatos, desaparecimentos, tortura, censura, regime de exceção, fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, obscurantismo, governo de incompetentes, exílio, conflito nas ruas, atraso econômico e humilhação perante as nações livres e desenvolvidas.
Sugiro que, na parte litúrgica dedicada à confissão de pecados, seja feito um pedido de perdão pela quebra da comunhão entre os irmãos. E aí ele segue, gente. Ele segue nessa linha. Eu estou arrumando aqui meu microfone, né? E isso foi muito pedido, então vou deixar aí para vocês, porque é uma reflexão muito contundente, né? Enfim. Daí a gente chega aqui nos outros assuntos de hoje. Confederação Israelita ignorou Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Van Garten em jantar com lideranças da direita. Então, o cachorro já começa a ser chutado. Logo, essa comunidade judaica, né, a sua representação, a CONIB, expressando esse tipo de comportamento. Existem vários canais que estão abordando esse fato. Um deles diz que judeus bolsonaristas expõem racha interno na CONIB. Então, ficaram muito impressionados com os últimos acontecimentos, né? Não dá para convidar um assassino, uma pessoa que estava comandando o Morcrim, para dentro de uma instituição que se apresenta como uma instituição que prega outros valores, prega a paz, a tolerância, enfim, alguns de princípios ligados ali à comunidade judaica. Confederação Israelita ignora Bolsonaro e acena a outros líderes de direita. Ou seja, o cachorro raivoso está sendo bicado para fora do cenário, né? Bom, mais coisas. Indiciamento de Bolsonaro tem mais apoio do que críticas nas redes sociais. É um movimento também de muitas viradas, porque nas redes sociais sempre houve uma preponderância do discurso da direita. E agora nós estamos vendo que isso está sofrendo uma reversão diante das situações que estão se apresentando aí. Então, nas redes sociais, hoje há mais pessoas conscientes de que o indiciamento do Bolsonaro é uma coisa necessária para a gente restabelecer, sim, aí a paz social aqui no nosso país, que vai ganhar mais volume na medida que os fatos forem se apresentando, forem sendo expostos aí, para a gente ver o que aconteceu aqui no nosso país. Moraes deve encaminhar relatório sobre trama golpista PGR nessa segunda-feira. Então já deve estar indo lá para o PGR, e aí os desdobramentos dessa história estão sendo debatidas aí por muitos juristas, enfim, nesse caso específico do golpe. Mas eu quero sublinhar aqui com vocês que já tem um que está na fila, já pode ser tocado, não precisa esperar lá na frente, não. Polícia Federal conclui inquérito das joias e indicia Bolsonaro. Veja a cronologia de como aliados do ex-presidente venderam e recuperaram o Rolex. Gente, isso aí já está adiantadíssimo. Não tem porque o senhor Paulo Gonet ficar inventando muita história, não. Querer juntar todos os crimes que o Bolsonaro fez num único inquérito, numa única ação, só se ele fizesse uma coisa com uma habilidade muito grande, que é colocar o Bolsonaro implicado nesses crimes todos em apenas um inquérito do Bolsonaro. Aí faria algum sentido, mas pegar essas histórias todas e colocar num pacote só, gente, isso aí certamente vai dar atraso no meio dessa história. Vamos conferir quais serão os passos técnicos do Procurador-Geral da República. O Estadão, jornal Estado de São Paulo, está sempre com posições muito ambíguas, né, ultimamente, embora seja um jornal de direita e de extrema direita em muitas posições. Agora estão criticando também o que o bolsonarismo critica. O juiz que marca e cobra o pênalti. Moraes não pode seguir atuando como vítima, delegado, promotor e juiz e deveria declarar-se impedido de relatar o inquérito que apura o plano golpista para manter Bolsonaro no poder. O Estadão deve estar querendo, depois desse trabalho todo que o Alexandre de Moraes está tendo durante tantos anos, que isso tudo seja jogado para o Cássio Nunes Marques ou para o André Mendonça. Aí fica bonito, né? Aí é tudo para baixo do tapete, aí acaba a República Brasileira, aí o crime vai compensar. Então o Estadão está querendo isso. Eu já comentei com vocês que esse argumento de tentar tirar o ministro Alexandre de Moraes da condução desse inquérito é absolutamente imprestável. Usar da própria torpeza para neutralizar a ação do julgador. E tem uma coisa, não será apenas o ministro Alexandre de Moraes que julgará esses crimes todos, não. Nós estamos na última instância do Poder Judiciário aqui no nosso país e as decisões serão coletivas, serão do colegiado. Então não tem como o ministro chegar simplesmente, olha, gente, eu vou pegar meu boné, eu vou tirar férias, vocês aí resolvam essa história. Não vai colar, né? Já mostrei para vocês que o artigo 565 do Código de Processo Penal veda que alguém argua a capacidade
ou a imparcialidade de um juiz em função de ter sido agredido pela própria parte que está levantando essa suspeição ou impedimento. E ontem, no Fantástico, nós tivemos algumas situações que são absolutamente devastadoras em relação ao general Mário Fernandes, né? Em dado momento, eles fizeram o seguinte na matéria. Com carro blindado e segurança policial. Como uma metralhadora assim que dispara 800 tiros por minuto. Um lança-granada com 4 granadas que atinge alvos a 400 metros de distância. E um lança-rojão que consegue parar até um tanque de guerra. O planejamento cita 3 alvos de assassinato com codinomes. Gente, o general aí que os bolsonaristas estão querendo minimizar é um general que estava colado com o Bolsonaro. Ele participou de uma reunião golpista, que nós temos a imagem aqui, que vou exibir para vocês, que é de conhecimento público, mas ninguém conhecia o tal general. E ele estava bem enfronhado com essa história. E o Fantástico exibiu os áudios, porque quando você escuta, então se materializa aquilo que essa gente estava dizendo que eram teses, eram notícias fantasiosas. Não são, não. A gente vai pegar aqui um trecho. Vamos lá. A Deus para que o presidente tome uma ação enérgica e vamos sim pro Vale Tudo. Eu estou pronto a morrer por isso. O cara estava disposto a morrer por isso, né? Valentão. Queremos saber quem é o Valentão. O presidente ele tem que fazer uma reunião petit comitê. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que ser a rataria. Bater o que vai ser feito. A Polícia Federal diz que o plano Punhal Verde e Amarelo detalha as estratégias do... E aí o seguinte, a matéria foi exibindo várias falas da criatura e a gente não pode desconhecer que o general Mário Fernandes, esse cara aqui, eu já mostrei essa foto anterior, aqui no cantinho, canto de cá, ele colocava os utensílios dele, o capacete dele, numa caveira com óculos escuro, o colete ali cheio de badulaques, cheio de equipamentos. Então não era uma pessoa fora de uma situação que não tivesse a menor possibilidade de comandar grupos, de ter aliados dentro dos quartéis, aliados ali que pudessem fornecer condições para eles praticarem os assassinatos que eles estavam planejando ali. Advogados pedem transferência de general Mário Fernandes para Brasília. Aí ele está pedindo transferência porque ele está preso no Rio de Janeiro e ele quer ficar pertinho da família. Nossa, que homenzinho bom, né? Que homenzinho temente a Deus, que pessoa singela. Ele não quer ficar longinha da família, né? Pois é, quis praticar o golpe, esperou o contato veio. Agora, aguente as consequências. Bandido. O bandido, ele estava nessa reunião aqui, e que o Bolsonaro agora está dizendo que, não, isso não podia acontecer, não tem nada a ver, o cara é fraquinho, o cara não mandava nada. Só que o cara era um dos braços do Bolsonaro dentro do governo. Tanto é que nessa reunião aqui, ministerial golpista, ele foi uma das pessoas que usou a palavra ali para estimular ainda mais aquilo que já estava sendo engendrado aqui no nosso país, o golpe. E ele estava do lado do general Heleno, gente, falando coisas como essas aqui. Ó. Vamos pegar um trecho, vamos lá. E aí, com a própria pressão internacional, a liberdade de ação do senhor e do governo vai ser bem menor. A população vai começar a acreditar que não está tranquilo. O governo não tomou uma medida mais radical, está tranquilo. Então, acho que, finalmente, nós temos que ter um prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem, que é importante avaliar essa possibilidade, mas, principalmente, para que uma alternativa seja tomada como sobrevivência. Então, o carinha que eles estão dizendo que era um gatinho manso era um golpista feroz. E agora vai ter que aguentar as consequências. Gente, mais tarde eu volto que tá tudo fervilhando, né? Eu fico por aqui, mande seu comentário, um grande abraço. Até lá. Tchau.